alunos e alunas do curso de pós-graduação em Gestão e Docência da Educação Infantil. O meu nome é Kelly Sakata e vou ser a professora de vocês na disciplina de Gestão na Educação Infantil, uma disciplina central no nosso curso aqui de pós-graduação. Então sejam muito bem-vindos e na aula de hoje eu vou apresentar para vocês toda a estrutura dessa disciplina de Gestão na Educação Infantil, que é uma disciplina central no debate, no decorrer aqui da nossa pós-graduação. Então, antes de iniciar, peço que vocês anotem, os principais elementos que serão apresentados, que vocês se atentem ao cronograma de ações, que vocês observem ali a bibliografia complementar para que a gente consiga trabalhar da melhor forma possível. Então, iniciando a apresentação da disciplina, essa disciplina a gente separou para vocês alguns elementos centrais no que se refere aos objetivos, que a gente entende que perpassa o trabalho dos gestores. Então, são 4 objetivos que que a gente indicou para ser desenvolvido aqui na disciplina. Então, o primeiro é compreender o processo de gestão no contexto da educação infantil, seus paradigmas, documentações pedagógicas e tendências na ótica da organização do trabalho pedagógico, tendo em vista leis, documentos, normativos e escopo teórico específico no âmbito da creche e da pré-escola. Então, esse primeiro objetivo, ele vai tratar desses processos, da gestão no contexto da educação infantil. Por quê? Porque são teorias e paradigmas diferenciados. E para tratar sobre esses processos, a gente vai perpassar pelos principais documentos normativos, no contexto da educação infantil, que é a BNCC, as diretrizes curriculares no contexto da educação infantil e a Lei de Diretrizes e Bases. O segundo objetivo é proporcionar reflexão acerca do papel dos gestores escolares frente à democratização da educação, participação da comunidade escolar e formas de participação por meio de instâncias colegiadas. Então, esse segundo objetivo vai nos trazer reflexão sobre os princípios da gestão democrática, Qual é o papel da relação da família e da escola no contexto da gestão, quais são as formas de instâncias colegiadas que são desenvolvidas para a participação, Como que o gestor ele pode organizar essa participação da escola. Então, são reflexões que perpassam um melhor atendimento das crianças nos espaços educacionais, Os outros 2 objetivos, o terceiro é identificar as especificidades da gestão no contexto da educação infantil e suas influências na organização do trabalho pedagógico, especialmente no que se refere à rotina, espaços e tempos. Então, veja, quando a gente vai trazer a gestão da educação, ela perpassa por todos os níveis, etapas e modalidades da educação, Então, vai ter gestão para desenvolver educação de jovens e adultos, vai ter uma gestão, uma organização específica para desenvolver ali os anos iniciais na alfabetização, por exemplo, vai ter uma gestão específica quando a gente vai trabalhar lá no ensino médio, na questão dos adolescentes, no que perpassa a temática dos adolescentes, esse público-alvo do ensino médio. Então, veja, a gestão ela tem que ser específica a depender da etapa que está se tratando, que está trabalhando, que está se relacionando. Então, na educação infantil, o principal eixo assim, de especificidade é o trabalho na rotina, nos espaços e nos tempos, de forma a atender às especificidades das infâncias, Como que a gente tem que trabalhar os espaços, os tempos, essa rotina, de forma que a criança consiga se desenvolver na sua integralidade, Então, são essas as perguntas que, quando a gente vai trabalhar com a gestão, que o gestor precisa se ater. Como que eu vou organizar, vou fazer essa OTP da organização do trabalho pedagógico de forma que atenda a essas especificidades e que tenha uma escuta pedagógica diferenciada, O outro objetivo é refletir o papel e a função das documentações pedagógicas no eixo do currículo, avaliação e planejamento.
especialmente passando pelos documentos do projeto político-pedagógico, o plano de ação e o referencial curricular. Então, esse último objetivo, ele pode ser transposto para qualquer, né, como a gente estava discutindo anteriormente, para qualquer etapa, nível ou modalidade de ensino. Só que quando a gente vai falar da educação infantil, qual é a especificidade desse currículo? Como que é desenvolvida a avaliação no contexto da educação infantil? E como que o planejamento ele vai atender essas especificidades? Então, é por isso que a gente traz essas reflexões de forma mais aprofundada, porque o currículo na educação infantil ele é muito amplo, ele ultrapassa a Base Nacional Comum Curricular, né? Então, a avaliação ela não tem o sentido de promover o avanço e de sim fazer com que a gente pense num replanejamento, num refazer pedagógico para que atenda às especificidades e a criança consiga se desenvolver. Então, esse planejamento, essa avaliação, esse currículo são entendidos de forma cíclica, né? Para que a gente consiga planejar, reavaliar, voltar no planejamento, pensar as nossas práticas para o atendimento dessas infâncias. Então, para a gente conseguir fazer toda essa reflexão, nós organizamos 2 agendas. Né? Então, na primeira agenda, os conteúdos que serão trabalhados são os paradigmas de gestão, a documentação pedagógica e a organização do trabalho pedagógico. Num segundo momento, a gente vai refletir nos conteúdos de trabalho do gestor e a gestão democrática, as instâncias colegiadas, principalmente no eixo participação, relação família-escola e formação continuada. Então, essa primeira agenda, ela vai tratar desses conteúdos e eles vão ser trabalhados em fóruns, né? Vão ser trabalhados numa indicação e no estudo da bibliografia pertinente e também de vídeos que vocês vão estar refletindo sobre esses conceitos, esses conteúdos. Na segunda agenda, a gente vai tratar dos documentos normativos, das especificidades da educação infantil e a organização do trabalho pedagógico no que se refere à rotina, espaços e tempos. Então, veja, no primeiro momento, na primeira agenda, vocês vão aprofundar os conceitos, né? Essas especificidades, o que a concepção de infância vai trazer para o contexto da gestão, para num segundo momento nessa agenda 2, a gente trabalhar aí sim nessa organização dos espaços, tempos e rotina. E por fim, ali os últimos conteúdos que vão ser trabalhados é o currículo, a avaliação e o planejamento, culminando ali na realização de um plano de ação para poder atender todas essas especificidades. Então, a metodologia da disciplina vai ser a partir do conteúdo trabalhado, né, por meio desse ambiente de aprendizagem, em que serão utilizados textos acadêmicos e complementares, videoaulas, fóruns e discussões. E em vídeos também, né? Além disso, serão realizadas atividades avaliativas, uma por agenda, que serão fundamentais para o aprendizado, né, de vocês, para o processo ali do ensino-aprendizado. Então, aqui a gente vai indicar quais são os períodos de desenvolvimento dessa agenda. Então, na agenda 1 vai ser do 20 do 10, né, 20 de outubro até 27 de outubro, e a agenda 2 do dia 27 de outubro até o dia 3 do 10. Então, aqui está a relação das principais referências, né, que vocês vão estar adentrando no decorrer da disciplina. E eu gostaria que vocês ficassem bem à vontade, que vocês conseguissem se ater aos elementos principais dos textos e todas as dúvidas que vocês tiverem no decorrer desse contexto dos vídeos, né, nessa apropriação que vocês vão ter do texto, a gente vai estar tratando nos fóruns, né, e nos encontros síncronos. Então, foi um prazer estar com vocês nessa aula de apresentação. Espero que vocês estejam animados e motivados e nos encontramos em breve. Grande abraço. Tchau, tchau.